Fala galera ligada aqui no canal Expresso, o Vasco acaba de derrotar o Corinthians agora em São Januário por 2-0, quebrou um jejum aí de quase 14 anos, incômodo, que deixava a torcida do Vasco já desesperada quando ia enfrentar o Corinthians, achando que ia dar tudo errado, mas agora o momento era diferente, o Vasco conseguiu vencer e exorcizar de vez esse fantasma que era o Corinthians na vida do Vasco. Mas eu vou falar desse jogo depois que você deixar o like aí, compartilhar, se inscrever, dá uma olhadinha lá no Instagram, no TikTok do Expresso, tem vídeos mais curtos para você ver rápido indo para o trabalho, ver rapidinho ali com algum tempo para dispor. Então o Vasco faz uma partida hoje, não diria que foi perfeita, longe de ser perfeita, com as suas limitações. O Vasco consegue vencer o Corinthians usando o que faz de melhor, que é o lado do campo. O Vasco conseguiu, com o Piton, abrir o placar no segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito irregular do Vasco. Um primeiro tempo que o Vasco oscilou entre bons e maus momentos, deixando o Corinthians muito livre. Praxedes demorando a entrar no jogo, o Piton cruzando bola em meia altura toda hora, o Vasco não estava bem na partida, mas oscilava ainda bons momentos. Mas não era legal para o Vasco estar jogando em casa e deixar o Corinthians tão à vontade como estava. As melhores oportunidades de gol do jogo, do primeiro tempo, foram do Corinthians. Um chute ali do lateral Igor Coronado, um chute ali o Corinthians levou perigo em cobranças de falta, o atacante do Corinthians ele chutando cruzado, passando perto do gol do Léo Jardim, o Ángel Romero cabeceando uma bola, passando rente à trave, o Vasco tentava e o goleiro do Corinthians não trabalhava, o Léo Jardim fez uma defesaça numa cobrança de falta do Igor Coronado, jogando demais hoje, mas o Vasco tentou ainda assim bolas alçadas na área para o Verratti brigar. O Vasco, quando está sem conseguir jogar bem, tenta alçar bolas. Qual foi o problema do Vasco no primeiro tempo de não conseguir levar perigo? As bolas não estavam chegando no Verratti, altas principalmente, porque o Piton e o Paulo Henrique estavam cruzando a meia altura. O Paulo Henrique muito mais preocupado em conter o Wesley ali no sistema defensivo e conseguiu fazer isso bem. Pelo lado do Piton, o Piton também muito recuado, preocupado com o lado direito de ataque do Corinthians ali, principalmente o Igor Coronado caindo muito por ali. Então, o Ángel Romero também nas costas dele. Então, o Vasco estava mais preocupado em defender no primeiro tempo do que justamente atacar e ser o protagonista da partida como deveria ser. O Vasco estava jogando em casa, precisava vencer, precisava dar sequência a esse número de vitórias que vem conquistando, os bons resultados, e o Corinthians que era o time que era para estar recuado nas cordas, e não foi muito isso que aconteceu. O Vasco deixou muito o Corinthians jogar. Outros destaques ali do primeiro tempo foi o Matheus Carvalho, deu um passe para o Praxedes ali, que o Praxedes errou, ele pensou para chutar, porque não tem o pé direito, ele é canhoto. O Adson a mesma coisa, contra-ataque do Vasco, ele e o Praxedes, os dois pé esquerdo, não finalizam com o pé direito, tem medo, tem insegurança principalmente. Então o Vasco no primeiro tempo muito inseguro. Ainda assim o Corinthians, como uma equipe bem mediana para fraca, o Corinthians também não conseguiu levar tanto perigo, a não ser, como eu falei, numa cobrança de falta muito perigosa, que o Léo Jardim salvou mais uma vez. Então o Vasco no primeiro tempo não foi bem, ele foi razoável, ele não foi uma equipe que estava jogando para vencer o Corinthians, estava jogando no máximo ali para o empate. E no segundo tempo muda a figura, não sei se porque o Corinthians, já entrando no segundo tempo, já estava considerando um empate, já que o Corinthians também está uma draga danada, já estava considerando o empate um bom resultado, mas o Rafael Paiva conseguiu movimentar a equipe do Vasco, fazer o Vasco ser um pouco mais incisivo, arriscar mais, o Adson arriscou mais, o Hugo Moura lançando para o Piton um risco também, lançou, caiu no peito do Piton, que conseguiu fazer 1-0 Vasco. O que foi bom por um lado, que o Vasco abre o placar e fica com a vitória ali para se administrar, e ruim pelo lado que o Vasco sempre quando sai na frente, independente do jogo, o Vasco recua demais e chamou muito o Corinthians para cima, para o seu campo de ataque. O Vasco hoje foi perfeito na defesa, Paulo Henrique, destaque, o Piton também não deu muito espaço ali pelo lado esquerdo, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura também fecharam bem, o Léo e o Maicon estavam cortando tudo na defesa também, então o Vasco hoje defensivamente foi bem. Mas um dia que o Vasco não vá tão bem na defesa, pode correr riscos desnecessários. O Vasco, quando abre o placar, parece que baixa a adrenalina e o Vasco começa a querer administrar. E o Corinthians leva perigo com as suas limitações, todas as suas limitações, o Corinthians consegue levar perigo diversas vezes ao gol do Vasco. O Léo Jardim não chega a fazer nenhuma defesa milagrosa, mas a bola fica rondando ali, e eu tava já achando que numa bola dessas vadia e o Corinthians poderia fazer o seu gol. E me preocupou, durante o segundo tempo inteiro foi o Corinthians indo e o Vasco errando o contra-ataque, o Vasco tentando ir pro ataque e errando o contra-ataque.
O Rafael Paiva hoje mexeu no time, né? Mexeu na estrutura ali quando ele coloca o JP no lugar do Praxedes. O JP faz a recomposição defensiva. O Esforço entra no lugar do Matheus Carvalho para dar mais fôlego, já que o Matheus Carvalho estava cansado. E o Zé Gabriel entra no lugar do Watson para fechar de vez o meio-campo ali, para fazer com que o time entre mais num sistema de defesa forte, de proteção forte. E, em compensação, sai o Hugo Moura para a entrada do Breno Lopes, para meio que fazer ali o que fazia o Adson ali pelo lado direito de ataque. O Vasco conseguiu ainda manter ali o fôlego, que era o que o Rafael Paiva queria. O Vasco estava muito cansado, correndo muito atrás do Corinthians, e ele consegue dar o fôlego para o meio campo necessário. O Vasco consegue encaixar alguns contra-ataques perdidos, algumas bolas cruzadas na área, que foi até meio estranho quando o Vasco cruza e a bola sobra, o Verratti tenta finalizar, o Michael tenta finalizar e erra, fura, aí outro vem e fura, vem o Bruno Lopes também fura, a bola bate na mão e ele dá um bicão na bola, quase que faz o gol, mas o lance já tinha sido parado pela bola bater na mão dele. Então o Vasco, o Rafael Paiva, ele conhece tanto o elenco do Vasco que ele consegue fazer o Vasco mudar, mesmo sem trocar posições muito relevantes. O Vasco não mudou a sua estrutura de 4-3-3, o Vasco continuou num 4-3-3, só que num 4-3-3 com jogadores de características mais defensivas, já que o Praxedes, no primeiro tempo e boa parte do segundo ali, até os 15, 20 do segundo tempo, o Praxedes era um cara mais avançado. Depois que o Praxedes sai, o JP recompõe mais o sistema de meio campo, liberando o Bruno Lopes, liberando o David e o Verratti para fazer aquele salseiro ali na frente. Algumas outras atuações aqui de destaque, como eu falei, o Matheus Carvalho, partidaça. O Hugo Moura hoje foi melhorando no decorrer do jogo na marcação muito bem. Paulo Henrique, destaque, jogou bem também, barrou ali todas as tentativas do Wesley, gostei bastante. O Léo e o Maicon seguros na defesa, cortando o que tinha que cortar. O Maicon é mais lento na saída de bola, o Léo dá uma velocidade maior, essas características a gente já conhece. E o Piton, depois de um primeiro tempo cruzando bolas a meia altura, no segundo tempo foi o autor do gol que abriu o placar pro Vasco. Ele não comemorou, eu acho isso uma bobeira, ele comemorou só beijando a aliança, mas ele fez assim para não comemorar. Eu acho uma tremenda bobeira não comemorar, mas eu respeito pela história que ele fez lá no Corinthians, é a base do Corinthians, mas eu acho uma tremenda bobeira, mas eu respeito. Eu acho que o jogador tá num clube, tem que festejar assim, comemorar, porque foi, enfim, uma quebra de tabu aí de 14 anos. Então, o Vasco com esses destaques, o Verratti mais uma vez passa em branco, não faz o seu gol, mas não tem como não destacar o Verratti sempre, cara. O Verratti é um líder, ele sempre será um líder, ele é um líder nato, ele consegue agregar a equipe toda no entorno do seu futebol. Então, nesse sentido, ele foi muito importante. As outras alterações aqui de jogo no decorrer foi o Leandrinho no lugar do Lucas Piton, já bem no finalzinho, ali só para mais recompor ali o fôlego da linha de 4 defensores. Vou partir aqui para as notas individuais. O segundo gol do Esforço é uma sacanagem, né? Ali, o Igor Coronado, no primeiro tempo, bate uma bola que o Léo Jardim voa no ângulo e defende, defesaça. E no segundo tempo, na mesma posição, o outro jogador gringo, que é do Vasco, hoje as coisas funcionaram pro Vasco finalmente, ele bate e a bola vai lá na coruja, o Vasco fazendo 2-0 e dando números finais aos 49 já do segundo tempo. Então Esforça também outro destaque, por mais que não tenha jogado tanto, fez o gol e o gol que garantiu a vitória. As notas individuais aqui, Léo Jardim, como sempre, seguro, defesaça na cobrança do Igor Coronado, nota 9 pro Léo Jardim. Paulo Henrique hoje uma partidaça, marcando muito bem o Wesley, ele não atacou tanto hoje. As poucas vezes que foi, ele se enrolou, ele se atrapalha um pouco com a bola, nota 8 pro Paulo Henrique. O Michael hoje seguro, 7,5. O Léo hoje saindo bem também, deu algumas pichotadas ali no primeiro tempo. Errou algumas antecipações, deixou o Corinthians chegar muito perto da área ali, levando perigo, nota 7 pro Léo. Lucas Piton mal no primeiro tempo, cruzando todas as bolas a meia altura. No segundo tempo melhor e faz o gol que dá início à vitória, nota 9 pro Lucas Piton. O Hugo Moura, que fez o lançamento pro Piton matar no peito e fazer o gol também, gostei da partida dele. Lançamento de quem entende de bola, não é só marcador, não é só brucutu. Nota 8 para o Hugo Moura. Matheus Carvalho, partidaça, melhor que o Hugo Moura. Ele conseguiu dar o equilíbrio que o meio-campo do Vasco precisa, com o Praxedes um pouco sumido ali, um vagalume no decorrer do jogo. Nota 8,5 para o Matheus Carvalho. O Praxedes hoje, como eu falei, meio vagalume, ele só foi aparecer da segunda metade do primeiro tempo pro decorrer do jogo. Ele no segundo tempo também apareceu bem na partida, por essa oscilação, que parecia que o Praxedes não tinha entrado em campo no segundo tempo, mas depois ele apareceu, foi importante em algumas jogadas, inseguro com o pé direito. Tem que tentar, cara, você pode errar, mas se a bola cair no teu pé direito, chuta, tenta. Já vi diversos jogadores aí destros fazerem gol de esquerda e vice-versa, então tem que arriscar. Nota 7 pro Praxedes.
O Adson ansioso no primeiro tempo, né, enfrentando o ex-clube, o clube também que o formou. Gostei da movimentação dele, ajudou bastante o Vasco na velocidade ali, principalmente na puxada de contra-ataque, nota 8,5 para o Adson. O Verratti, um líder nato, né, um jogador que nunca vai ter uma nota abaixo de 8, um jogador que é importante. Ele é importante, mesmo que ele não faça gol, ele se torna muito importante, porque ele é um espelho, é um exemplo de jogador que briga, que está sempre alerta o jogo inteiro, que está cansado, mas corre, nota 8 para o Verratti. E o David um pouco abaixo dos seus companheiros de ataque hoje, eu senti ele um pouco também preso na marcação, não sei se sentiu o cansaço, ou sem jogar a última partida contra o Inter, ele ficou meio perdidão ali, mas fez uma partida ok, não foi nenhuma tragédia, nota 7,5 para o David. Os que entraram, o Leandrinho eu vou deixar sem nota, jogou muito pouco, entrou no lugar do Lucas Piton. O Bruno Lopes também entrou ali no lugar do Hugo Moura para fazer a vez do Adson, que tinha saído para a entrada do Zé Gabriel. Mas não teve muito tempo para mostrar futebol, alguns lances de precipitação ali, uma falta ou outra ali cometida no jogo, nota 7 para o Bruno Lopes. O Sforza, autor de um golaço que garantiu a vitória, nota 8,5 para o Sforza. É um jogador que a gente espera que evolua, o Vasco investiu um dinheiro nele, o Vasco tem que ter esse retorno. Não foi convocado pela seleção argentina olímpica, porque não está numa boa fase, realmente não está, mas hoje fez um gol, espero que esse gol seja a mudança de áreas que o Sforza precisa para ser o jogador de destaque, que a diretoria do Vasco, antiga principalmente, depositou nele. Então, nota 8,5 para o Sforza. O Praxedes já dei a nota, o JP que entrou no lugar dele, entrou para dar o equilíbrio defensivo, que ele é mais de jogador de saída de bola, né, de saída de jogo, até o terceiro homem de meio campo ele só não faz o meio atacante. Hoje ele fez o terceiro homem de meio campo com o Zé Gabriel quando teve em campo, e o Matheus Carvalho e o Hugo Moura atrás dele, mas ele também recompôs bastante para proteger ali o sistema defensivo, nota 8 para o JP. Gosto muito desse jogador, tá? Eu vou sempre pagar pau para ele mesmo, não tem jeito. Zé Gabriel entrou também para dar consistência ao sistema defensivo, 7,5. E o Rafael Paiva, hoje eu vou dar uma nota 10, porque o Rafael Paiva ele consegue identificar, ele consegue ver o jogo que o torcedor vê. Ele consegue identificar os problemas e dentro de um próprio jogo ele consegue, não trocando jogadores, mas mexendo no posicionamento dos jogadores, fazer o Vasco ser outro. O Vasco voltou outro no segundo tempo, voltou massacrando o Corinthians, indo para cima, tendo oportunidades. E o Rafael Paiva ele merece ser efetivado, mas se estiver dando certo como interino, que mantenha como interino até o final do campeonato. O nosso Rafael Paiva está muito bem no comando técnico do Vasco. O Vasco não precisa de mudança técnica agora, graças a Deus. Então, fim de uma era de 2010, última vitória do Vasco, gols de Zé Roberto e Éder Luiz. O que acontecia no mundo em 2010? Cara, é muito tempo sem ganhar do Corinthians. Em 2024, com essa retomada do Vasco, retomada do clube, presidente Pedrinho mudando tudo e eu confiando nele, continuo confiando, vou apoiar. Tirou uma empresa que não estava fazendo bem ao Vasco, não estava fazendo bem nem para ela mesmo. E a partir de agora o Vasco espero que viva novos ares e respire para conseguir coisas maiores e brigar por títulos. E tem uma Copa do Brasil aí, oitavas de final. E tem o anúncio do Felipe Coutinho que chega no Vasco e hoje sendo anunciado e hoje o Vasco ganhando. E a apresentação do Coutinho também amanhã na Lagoa. Então, novos ares, novos tempos para o Vasco, novos tempos para a torcida conseguir ver futuro, porque o que estava aí não estava legal, o Vasco mesmo vendido não estava legal, uma empresa que não conhecia o Vasco, não conhecia o tamanho da sua torcida, não conhecia principalmente a história do Vasco, uma história de clube que chega nos campeonatos para vencer, não para não brigar, para não cair. Eles não estavam entendendo isso. É isso, galera, notas dadas aí, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aí, eu volto no jogo do final de semana. No final de semana, na verdade, não vai ter jogo, né? Esse final de semana é folga, data FIFA. E o Vasco voltando a campo agora, no meio da semana que vem, para jogar contra o... Deixa eu ver aqui. O Vasco voltando no meio da semana que vem para jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa, quarta-feira, 19 horas. É um joguinho aí chato também, Atlético Goianiense também brigando para não cair. Espero que o Vasco chegue lá e pelo menos roube um pontinho. Mas se vencer vai ser ótimo, né? Vasco é Vasco, Atlético Goianiense é Atlético Goianiense, com todo respeito. Vamos chegar lá para vencer. E é isso, galera. Vamos sair dessa de vez e vamos olhar para cima e não ficar olhando só para baixo. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui.